Irmãos, acabamos de orar, que Deus possa estar nos abençoando mais e mais, que este momento nós possamos estarmos guardados. Continuamos, ó, irmãos, diante das lutas, orando ao nosso Deus, confiantes, que Deus está conosco, que Deus nunca nos vai nos abandonar. E essa é a certeza que nós temos, que nos sustenta diante, irmãos, da palavra de Deus. Palavra essa, palavra verdadeira, que nos dá vida, nos dá esperança de um dia melhor na presença de nossos Deus. Eu quero, irmão, agradecermos a Deus, que Deus possa estar nos abençoando. E eu quero passar a palavra agora ao reverendo Nazir Azeno. Meus irmãos, graça e paz. Vamos então para o nosso estudo dessa noite. Estamos no Catecismo Maior e nós iremos estudar a pergunta 157. Estamos abordando sobre a palavra de Deus, sobre as Escrituras sagradas. Vimos na semana passada que a palavra de Deus traz salvação e traz edificação. A palavra de Deus é um instrumento no qual e pelo qual o Senhor promove salvação nessa terra. E essa salvação é na palavra, pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Ninguém pode ser salvo fora das Escrituras sagradas. Vimos também que a palavra de Deus, além de trazer para o homem salvação, ela vai apontar para nós o caminho correto, a maneira de andar, de se portar nesse mundo. A palavra de Deus nos orienta a imitarmos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É o nosso manual de vivermos nessa terra e agradarmos ao Senhor, olhando para o Senhor Jesus Cristo, o nosso exemplo maior. Então a pergunta 157, ela é bastante interessante e vai revelar que de fato a Bíblia é um livro precioso, como nenhum outro. Então a pergunta é a seguinte: como a palavra de Deus deve ser lida? Como a palavra de Deus deve ser lida? E a resposta: as Santas Escrituras devem ser lidas com alto e reverente respeito, com firme persuasão de serem elas a própria palavra de Deus, e de que somente Ele pode habilitar-nos a entendê-las, com desejo de conhecer, crer e obedecer à vontade de Deus nelas revelada, com diligência e atenção ao seu conteúdo e propósito, com meditação, aplicação, abnegação e oração. Então notem que a palavra de Deus é um livro precioso, não é um livro comum como outro qualquer. É um livro glorioso, onde nós percebemos de fato Deus. É muito importante que nós tenhamos esse entendimento. A palavra de Deus é exatamente o próprio Deus. Deus se revelando a nós, Deus se mostrando. Então nós devemos nos aproximar da palavra do Senhor com muita reverência, com muito respeito. Deus está falando conosco. Nós sabemos que Deus, Ele é santo, santo, santo. Deus é poderoso, Deus é altíssimo, Deus é rei, é o Senhor de toda a terra. Então, quando nós estamos lendo as Escrituras, nós devemos perceber Deus. Estamos estabelecendo contato com Ele. Por isso nós devemos ler as Escrituras, como diz aqui, com alto e reverente respeito. Nós devemos ter consideração pelas Escrituras. Não podemos ler ela de qualquer maneira, de uma maneira diligente. Nós devemos viver quando estivermos ao lado das Escrituras sagradas, porque Deus se revela. E nós sabemos que Deus, Ele é precioso para nós. Então vejam que nós temos aqui uma compreensão exata da palavra do Senhor.
ela apresenta o próprio Deus. Não é um livro como outro qualquer, não é um livro comum, corriqueiro do nosso dia a dia, mas é um livro sagrado. Se a Bíblia é um livro sagrado, nós nos aproximamos dela com alta reverência, com muito respeito, sabendo que Deus se revela. Nós não devemos, irmãos, portanto, ler as Escrituras de qualquer jeito, de forma despreocupada, de forma preguiçosa. Nós devemos ler as Escrituras com reverência, devemos dar atenção e devemos ter um tempo para as Escrituras, não quando sobra, mas o momento da leitura das Escrituras deve ser o momento mais importante da nossa vida, aquele momento fundamental da nossa história, onde nós temos um encontro pessoal com Deus, onde nós iremos ouvir a sua doce voz. Então é uma hora bendita, é uma hora especial, é uma hora que nós devemos consagrar ao Senhor esse tempo de leitura. E diz mais aqui: com firme persuasão de serem elas a própria palavra de Deus. Isso é muito importante. Quando estivermos lendo as Escrituras, nós devemos ter a consciência que ela é a palavra de Deus. Então, nessa expectativa, nós vamos às Escrituras com respeito e sabendo que ela sendo de fato a palavra do Senhor, nós seremos beneficiados. Primeiro, que é um grande privilégio ouvir, ler as Escrituras sagradas, a palavra do Senhor. Então vejam, irmãos, que nós não estamos sozinhos nessa terra. Nós temos Deus conosco por meio das Escrituras. Deus sempre se revelou. Quando Ele criou Adão e Eva, na viração do dia, havia um encontro desse casal com Deus. E Deus falava e eles ouviam. Então era um momento especial, era um momento sagrado, era um momento bendito. E nós temos todos esses momentos especiais na palavra de Deus, momentos onde nos encontramos com o nosso Pai e ouvimos a sua voz. Então nós devemos ter consciência que de fato a palavra de Deus é Deus falando conosco, é Deus se mostrando. Devemos ter esse princípio na nossa vida. E diz mais aqui: e de que somente Ele pode habilitar-nos a entendê-las. Só Deus pode nos habilitar a entender a sua palavra. E Ele faz isso mediante o Espírito Santo. Nós já estamos percebendo, já vimos na semana passada, quando nós falamos das Escrituras, necessariamente nós colocamos o Espírito Santo em ação. As Escrituras e o Espírito Santo andam juntos. Então, quando nós lemos as Escrituras, o Espírito Santo está nos fazendo compreender, entender. Deus se revela a nós. E o Espírito Santo começa, de fato, a fazer com que a nossa mente venha compreender a sua vontade. Então, nós temos um encontro sobrenatural nas Escrituras. E, evidentemente, esse encontro é tão somente do povo de Deus. Quem não tem Deus na sua vida, que não passou pelo novo nascimento, pela conversão, não pode ter essa experiência extraordinária com um Deus que se revela, porque não vai ter o poder do Espírito Santo. Então, para muita gente que não tem Jesus no seu coração, a Bíblia é um livro atrasado, um livro retrógrado, um livro antigo, um livro enfadonho, um livro cansativo. Por quê? Porque o Espírito Santo não está aquecendo o coração, nem está iluminando a mente. Mas todo crente, quando lê as Escrituras, sabe que de fato Deus está se revelando, Deus está se mostrando. E todos nós temos de fato essa experiência
com Deus nas Escrituras Sagradas. Pode ser alguém analfabeto, que mal sabe ler, mas quando tem esse encontro com as Escrituras, o Espírito Santo está favorecendo o seu coração. Eu já falei aqui que é tão interessante. Eu conheço pessoas que não sabem ler, mas conseguem ler as Escrituras. Isso é muito interessante. Se você entregar uma revista, um outro livro, um jornal, a pessoa não vai ler, mas tem facilidade de ler as Escrituras Sagradas. Assim sendo, de fato, quando nós estamos lendo as Escrituras, algo sobrenatural acontece. Nós estamos em sintonia com Deus, estamos ouvindo a sua doce voz, e o Espírito Santo está favorecendo a nossa vida, nos levando a entender o texto sagrado. Eu sei, meus irmãos, que existem textos difíceis. É por isso que Deus separou mestres, professores, doutores, pastores, para ensinarem as Escrituras. Agora, o básico, o fundamental, o essencial, Deus revela a todas as pessoas. E o básico é, exatamente, primeiro, como o homem é salvo. Segundo, como viver nessa terra e agradar a Deus. Então ninguém pode dizer, eu não consigo entender isso, eu não consigo compreender essas coisas. Deus se revela de maneira absolutamente clara. E segue mais aqui. Se você estiver em casa com o seu catecismo maior, você pode acompanhar. Pergunta 157. Então diz: com desejo de conhecer, crer e obedecer à vontade de Deus. Então, qual o nosso desejo ao ler as Escrituras? Nós não somos movidos por uma curiosidade intelectual. Nós temos tão somente o desejo de conhecer Deus, conhecer mais a respeito de Deus. Deus se revela. Quem é Deus? Nós sabemos que Deus é o nosso Criador. Nós sabemos que Deus está no céu. Mas Deus, ele se revela muito mais para nós. Ele mostra o seu desejo, ele mostra o seu caráter. E quando nós lemos as Escrituras, nós temos que ter esse objetivo. Eu quero conhecer o meu Deus. Eu quero saber exatamente quem Ele é. É claro, meus irmãos, que nós só podemos conhecer um pouco do que foi revelado nas Escrituras. Mas esse pouco conhecimento para nós é muito. Esse pouco conhecimento de Deus vai trazer para nós esperança, alegria, paz. Então, conhecendo esse Deus, nós podemos crer nele. Nós podemos crer em Deus. Isso é muito importante, ter fé nele. Evidentemente, aquele que é movido pelo Espírito Santo, aquele que lê as Escrituras, esse já tem fé em Deus, esse já crê em Deus. Mas o crer apresentado aqui nesse texto é ter plena confiança nele, diante das dificuldades, diante dos perigos, das ameaças, dos problemas, das angústias, das aflições. Então, quanto mais nós lemos as Escrituras, mais nós conhecemos Deus e mais depositamos a nossa fé nele. Por isso que um crente em Jesus, ele não pode crescer se ele não ler as Escrituras Sagradas, se ele não compreender quem Deus é. Como ele pode crescer, vencer os obstáculos? Como ele pode depositar confiança em Deus? Então, quanto mais nós lemos as Escrituras, mais nós cremos em Deus, na sua atuação, na certeza que Ele se faz presente na nossa vida. Diante dos obstáculos, nós vamos crer completamente que Ele é poderoso para nos livrar dos perigos dessa vida. E nós, então, teremos uma fé plena
nele. Isso é muito importante, ler as Escrituras e conhecer o Deus que se revela. Deus que se revela no Antigo Testamento, apresenta da sua força, o seu poder, as suas mãos, a sua face bondosa, o seu olhar generoso para o povo da antiga aliança. Então, quando nós conhecemos essas histórias, então nós temos fé em Deus o Pai. Quando nós conhecemos as histórias de Jesus Cristo nessa terra, entre nós, quando lemos de fato sobre a vida dele, sobre a sua obra, nós vamos ter fé nele, nós vamos crer e principalmente nós vamos obedecer à vontade de Deus revelada nas Escrituras. Então vejam que progresso maravilhoso. Eu conheço Deus por meio das Escrituras. Quanto mais eu conheço Deus pelas Escrituras, mais fé eu tenho nele. Eu vou agora obedecer a esse Deus. Eu vou entregar o meu coração a ele. Então, para que nós possamos obedecer a Deus, nós precisamos conhecer a sua vontade. E Deus, meus irmãos, de maneira muito clara, Ele sempre mostrou a sua vontade, de forma bastante lúcida. Ele apresenta para nós o seu querer. Encontramos isso lá no Éden, quando Ele criou Adão e Eva. Ele criou Adão e Eva, e assim que os criou, Deus apresentou a sua vontade. Então Deus, Ele nos criou e apontou para nós a sua vontade. E qual é a vontade de Deus? Obediência. Obediência a Ele. E para que nós possamos conhecer de fato o que Ele quer, o que Ele requer, nós devemos ler as Escrituras. Nós devemos conhecer Deus, crer e agora obedecer a Ele. É quando a nossa alma e o nosso coração reconhece a grandeza de Deus, o poder de Deus. Deus é Pai, nós somos filhos, e só resta agora uma atitude: obedecer a Ele. E na obediência a Ele, nós vamos colher nessa terra alegria, paz, esperança. Tudo isso é muito importante. E segue mais aqui: as Escrituras devem ser lidas com diligência e atenção ao seu conteúdo e propósito, com diligência, ou seja, sempre, em todos os momentos, de maneira programada. O crente não pode ler as Escrituras um dia e de repente passar vários dias sem ler as Escrituras, ou ter o conhecimento bíblico, ou ler as Escrituras apenas no culto, no templo. Na nossa diligência, nós devemos ler as Escrituras todos os dias. Todos os dias. Isso é muito importante. Por exemplo, devemos ter uma leitura planejada das Escrituras. E é muito importante aquele esquema de ler as Escrituras todos os anos. Nós já falamos aqui na igreja, se você passar 15 minutos por dia lendo a Bíblia, você vai lê-la durante o ano todo. Apenas 15 minutos. Por que nós não fazemos isso? Porque nós não somos diligentes, nós não priorizamos isso. Então veja como é importante a gente ter uma disciplina e separar um momento para ler as Escrituras. De repente ler uma carta paulina, do primeiro capítulo até o último capítulo. Muitas vezes nós lemos as Escrituras e lemos uma carta do apóstolo Paulo e começamos a ler no capítulo, digamos, 5, depois vamos para o 8, depois voltamos para o primeiro. Não é assim que se lê uma carta. Uma carta tem que ser lida do capítulo 1 até o final. Imagine se você recebesse uma carta de alguém e você percebesse várias páginas
dessa carta, e hoje você resolve ler a página 2, depois a 4, no outro dia a página 1, você não vai entender nada. Então a Bíblia deve ser lida com diligência, de maneira sistemática. Isso é muito importante. Você pode separar um dia e ler o primeiro capítulo, digamos, de Romanos, no outro dia o segundo capítulo, e assim todo o livro. Então é necessário ter diligência na leitura da palavra e atenção ao seu conteúdo e propósito. Você deve separar um momento especial, reservado, um momento de silêncio, para que você possa compreender o que você está lendo. Não é ler por ler, é ler com diligência, prestando atenção no conteúdo e no propósito, com meditação. Isso é muito importante. Não adianta você ler se você não meditar nas Escrituras. Você não vai ter nenhum progresso espiritual. Você precisa ler e ao mesmo tempo meditar. Você lê as Escrituras e depois você pergunta: como essa passagem pode me ajudar a servir a Deus melhor, a ser um melhor cristão, um melhor esposo, uma melhor esposa, melhores pais, melhores filhos, melhores cidadãos. Isso é importante, essa meditação. Você medita e você aplica ao seu coração e resolve mudar a sua vida. Em suma, meus irmãos, quando nós lemos as Escrituras, o nosso desejo deve ser de crescer espiritualmente, sermos melhorados pela leitura e pelo poder do Espírito Santo. E finalmente termina esse texto dizendo: é preciso ler com oração. A oração é fundamental. Nós devemos sempre, antes da leitura, orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe na leitura, que Deus se revele para nós, que apresente a sua vontade de maneira clara. E depois nós devemos orar para pedir ao Senhor que nos dê força, poder para seguir e obedecer aos seus mandamentos. Então nós entramos com oração e fechamos a leitura com oração. Tudo isso é muito importante para a nossa vida como crente nesse mundo. Nós estamos, meus irmãos, nesse momento aí tão difícil, nesse momento tão complicado, terrivelmente problemático, e nós precisamos da palavra do Senhor. Então você em casa, nesse isolamento social, onde você não pode sair muito da sua residência, torne esse momento oportuno para o seu crescimento espiritual. Leia as Escrituras, ore mais e mais, peça para que Deus venha moldar o seu caráter e o seu coração. E certamente você vai perceber a graça de Deus na sua vida, transformando dia a dia o seu coração pela leitura da palavra de Deus. Amém. Então nós teremos o nosso momento de oração. Estamos num culto de doutrina e de oração, e nós vamos orar ao Senhor, apresentando a Ele as nossas causas, os nossos problemas. Nós já oramos aqui na parte introdutória, pedindo ao Senhor que esteja com o nosso povo, com a nossa gente, com a nossa igreja, guardando e preservando os nossos corpos dessa pandemia, que esse mal não nos atinja. E graças a Deus nós estamos percebendo que Deus tem estado conosco e nos abençoado e nos protegido. Vamos continuar orando, irmãos, para que de fato haja uma vacina para essa pandemia, para esse vírus, que seja descoberta logo, para que nós possamos voltar a ter uma vida normal, onde o trabalhador possa trazer o pão para a sua casa e que a economia possa voltar a crescer, para que haja paz e segurança
Então são motivos especiais que nós devemos orar. Vamos orar também pela retomada dos nossos cultos presenciais no nosso templo. Eu creio que no futuro breve nós já podemos estar aqui conosco, estar aqui no templo. Você pode estar conosco aqui, é claro que de maneira gradativa, mas eu creio que nos próximos dias nós já podemos fazer isso. Então vamos orar ao Senhor, já nos preparando para esse momento de retorno à casa do Senhor, ao templo, que possamos então ser cada dia aperfeiçoados pelo poder do Senhor. Os irmãos têm um motivo de oração para a gente apresentar aqui? O pastor Paulo Cordeiro, nós estamos orando pelo meu primo em São Paulo. Ele ainda padece muito. Ele tem uma cirrose hepática. Essa cirrose hepática, ela não tem cura. Então volta e meia ele para na UTI, mas voltou às atividades, né? Como pastor, voltou às atividades também. Ele tem um trabalho secular, está indo, mas é uma doença crônica. É importante orar pelo Paulo Cordeiro. Pastor Frank, graças a Deus, está bem, né? Apesar da Covid-19, ele está bem. Então, graças a Deus, Deus tem cuidado do seu povo, manifestar a sua graça. Sim, também já está liberado, graças a Deus. Muito bem, então vamos fazer ao Senhor mais uma oração. Nosso bom Deus, Pai de infinita graça, nós queremos te louvar, porque apesar dos males, percebemos a tua presença, que se manifesta nas Escrituras e na atuação do teu Espírito. Dia após dia percebemos o teu olhar gracioso, as tuas mãos bondosas sobre nós, proporcionando esperança, gerando alegria, paz na alma. Te louvamos porque somos acolhidos pela tua graça e pela tua misericórdia. Visita, Senhor, esse nosso mundo diante dessa pandemia, que o Senhor de fato venha trazer solução, venha trazer cura, venha promover de fato a construção de uma vacina. Nós cremos na tua intervenção, cremos no teu poder. Do Senhor emana toda a verdade, toda a sabedoria, e tudo deve ser para a promoção da tua glória. E a igreja reconhece que o Senhor utiliza cientistas para que o bem seja produzido nessa terra. Mas nós clamamos ao Senhor, nós temos o Senhor como sendo a nossa esperança, e nós agradecemos e honramos ao Senhor. Abençoa, o Pai, também aqueles que estão sendo vítimas desse mal, que o Senhor venha trazer alento, venha trazer consolo, venha trazer restauração. Abençoa, Pai, aqueles que pertencem ao Senhor, estão passando por esse momento difícil, que o Senhor possa estar com eles, gerando cura para os seus corpos. Abençoa, Pai, a Igreja Presbiteriana Moriá, que possamos logo retomar as nossas atividades aqui nesse templo, que possamos de fato louvar o Senhor de maneira congregacional, em uma só voz, que possamos sair desse momento difícil melhores. Que o Senhor venha cultivar o nosso coração, moldar o nosso caráter, e que possamos de fato cada dia mais caminhar
na tua presença. Abençoa cada irmão que está no seu lar, nesse exato momento, que o Senhor venha trazer consolação, venha trazer esperança, venha trazer ânimo, vigor. É assim que nós queremos, ó Pai, viver na tua presença, no nome precioso de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Amém.